É isso mesmo, Jornal 104 FM de volta agora 4h43. Minas registra 14 mortes em decorrência da dengue em 2014. O número de mortes por causa da dengue não para de crescer em Minas Gerais. De acordo com o balanço da Secretaria Estadual de Saúde, 14 mortes foram registradas somente este ano em decorrência da doença. Em apenas uma semana, 4 óbitos foram confirmados. Passos e Divinópolis são as cidades que estão com maior número de casos confirmados. A dengue é uma doença febril aguda, transmitida através do mosquito Aedes aegypti, infectado, e subdivide-se em dengue, dengue com sinais de alerta e dengue hemorrágica. É uma doença sazonal, típica do verão, que ocorre em grande volume de chuvas e altas temperaturas. É mais comum nas zonas urbanas, onde se concentra grande número de criadouros. A vigilância epidemiológica tem como principais objetivos detecção precoce dos casos, controle vetorial, tratamento adequado e investigação de óbitos suspeitos. Estou recebendo aqui nos estúdios da 104 FM o coordenador de endemias da Prefeitura Municipal, Luiz Henrique Vieira Mota, e o enfermeiro do setor de vigilância epidemiológica, referência técnica de doenças de notificação compulsória, Adael Tavares, para nos falar sobre os números de casos de dengue, sobre o mutirão de limpeza e o fumacê pesado em Piumhi. Boa tarde, Luiz Henrique. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Adael. Boa tarde, Roseli. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, Luiz Henrique, fale pra gente como estão os números de notificações de dengue em Piumhi. Até no momento, a gente tem registro de 183 casos notificados, né, até o momento, e desses 183, 39 confirmados, e 28 já descartados e 116 aguardando o resultado. Sim, Luiz Henrique, como está também em Minas Gerais, Piumhi também o número de pessoas infectadas também tem crescido. Esses novos resultados que veio são resultados, né, são resultados de exames, né, que foram se positivando, né, mas a incidência tem diminuído um pouco, mas esses novos casos positivos de agora são de resultados de exames que já estavam vindo já, né, que já estava esperando, aguardando resultado. Sim, nós recebemos também da Secretaria Regional de Saúde de Divinópolis, também nós recebemos aqui que em Divinópolis estava por volta de 8.000 casos notificados, e Passos também, um número grande também em Passos, que nós vamos falar daqui a pouquinho também sobre esses números em Passos e toda a região. Eu gostaria de saber, a população tem alguma participação por esse aumento? Você acredita que tem alguma participação por esse aumento de números notificados? Roseli, aquilo que eu disse da última entrevista, né? O morador, ele é o principal agente no combate à dengue. A gente tem visto que as pessoas têm colaborado muito pouco na questão de estar se policiando as suas casas, os seus quintais, e não tendo tanta atenção como deveria ter. A gente vê muito que são recipientes que são dentro das casas, tá? E às vezes são questões de 5, 10 minutos durante a semana, se a pessoa tiver essa consciência de olhar o seu quintal, a sua casa, né? Olhar pratinho com planta, bandejinha atrás da geladeira, né? E tudo mais, com certeza os dados seriam diferentes, com certeza. A gente vê assim, que tudo que tem que ser feito está sendo feito, mutirão de limpeza, fumacê, né, e o trabalho de campo dos agentes, mas a colaboração da população é muito importante, né? A gente tem visto que a população não está colaborando como deveria. Sim, às vezes tem um morador que fala do vizinho, do quintal do vizinho, mas vai olhar na casa do próprio morador, tem focos de dengue. Exatamente. Às vezes o morador que liga reclamando, você vai olhar, você vai atender a denúncia, onde você vai conversar com ele, falando da questão da denúncia, ele mesmo na casa da própria pessoa que reclamou tem erro lá, tem foco de mosquito lá. A gente tem contado muito, tem visto muito isso ultimamente. Sim, Luiz Henrique, me fala sobre o fumacê e o que a equipe da epidemiologia está cuidando aí para tentar sanar esse problema em nossa cidade.
O Fumacê ele sempre vai estar sendo realizado na cidade de quinta até sábado, né? Sempre de manhã à tardezinha, vai estar o caminhão de som passando, né? Avisando os locais onde vai estar sendo realizado. E eu vou estar pedindo para a população tá sempre abrindo as portas e as janelas, porque para as partículas do inseticida entrar. A equipe tem relatado que os moradores estão fechando as janelas e as portas, então não deve-se fazer isso, né? É claro, no momento da aplicação do inseticida, você não vai ficar na janela ou vai estar naquele local, né? Ou no passeio, por exemplo. Mas as pessoas têm que deixar a janela e a porta aberta para o inseticida entrar, senão ele não faz a ação dele, porque o mosquito da dengue, ele gosta de ficar muito próximo do ser humano. Né? Ele é antropófago, que a gente fala, né? Ele suga o sangue do ser humano e gosta de ficar perto do ser humano, né? Dentro das casas. Então o inseticida tem que entrar, e não só no quintal, mas também o inseticida ele entrar dentro das casas. Sim, quais as outras atividades que vocês também estão atuando aí para poder... A gente está fazendo também, né, o mutirão de limpeza, que está sendo realizado todos os sábados, sempre das 8 a 1 hora da tarde, né? Sempre nesse período. E esse fim de semana vai ser realizado no centro, né? Só que tem a questão que é o seguinte: o centro, como ele é muito grande, ele vai ser dividido em 3 partes. Então ele vai ser feito em 3 sábados, né? E o sábado primeiro agora, a gente vai pegar aquela parte baixa do centro que são os quarteirões da rua Tereza Ostalaço para baixo, sentido São Francisco. Então a gente vai fazer aquela parte mais baixa naquele sábado ali, o carro de som vai estar passando. Vou estar pedindo para a população respeitar sempre a rua em que o carro de som anunciando do mutirão de limpeza está passando, que às vezes a pessoa escuta na rua de cima e fala assim: vou colocar o material aqui, né? Lixo, né? Móveis usados, velhos, né? Material que para a água. Mas às vezes aquela rua é de outro quarteirão, às vezes é de outro bairro, né? Então vai passar só depois. Então respeitar as ruas onde o caminhão divulgando o mutirão de limpeza passar. Então a gente vai fazer a parte baixa do centro esse sábado agora. Ok, Luiz Henrique, quais são os bairros em Piuí que está tendo mais número de focos da larva do mosquito da dengue? Que tem mais notificações, a gente tem o centro e o Nova Piuí ainda, assim, que teve muitos casos de notificação de casos de dengue, né? O centro, Nova Piuí, Lagoa de Trás e Bela Vista e São Francisco são os bairros que estão liderando com casos notificados de dengue, né? Ok. Adael, fale pra gente, as pessoas costumam às vezes estar com os indícios de dengue, da doença da dengue, e elas próprios se automedicam. Isso não pode fazer, né? Certo. Roseli, os principais sintomas são febre, dor no corpo, dor nas articulações, dor retroorbital, que é chamada de dor atrás dos olhos. O ideal é que se procure um médico no início dos sintomas e não seja feita essa automedicação. Essa automedicação pode chegar a agravar o caso de dengue. A gente pede encarecidamente à população para que todo caso suspeito seja notificado, seja informado ao PSF ou ao setor de vigilância epidemiológica. Por que da importância dessa informação? Essa informação, ela gera uma notificação. E para que seja feita uma ação, é necessário essa notificação. Se não é informado para a gente, a vigilância não tem conhecimento desse caso. Então, a ação, ela fica falha. Né? Sem essa informação, a gente não tem o conhecimento da área onde surgiu esse caso. Né? Então, o ideal é que a população, aos primeiros sintomas, procurem o PSF, que é a porta de entrada do serviço, solicite o profissional a notificação, e esse profissional vai fazer a notificação e vai pedir a sorologia para diagnóstico de dengue, que é geralmente 7 dias após o início dos sintomas. Foi instituído em Piuí, no dia 12, segunda-feira dessa semana, junto com a Superintendência Regional de Passos, 2 salas de hidratação. Essas salas, elas estão instaladas em 2 PSFs, em áreas estratégicas, onde tiveram maior número de casos, que foi o PSF Maria Rezende, no bairro São Francisco e em Ofirmino. Essas salas de reidratação, elas vão funcionar em horários estendidos de 7 horas da manhã a 8 horas da noite para atender esse público específico. E tem uma sala também, parece, no pronto-socorro da Santa Casa. O pronto-socorro, ele já faz esse serviço 24 horas, né? Então, o paciente, ele chega no pronto-socorro, geralmente nos finais de semana, em horários que o PSF não funciona,
viu-se a necessidade de hidratar, ele fica em observação, fazendo essa hidratação, ou, se caso necessário, ele é internado, né? Está sendo feito também isolamento viral no município, através da Regional de Passos, para ver qual o sorotipo de dengue que está circulando na cidade. A gente sabe que hoje existem 4 sorotipos, na verdade já tem um 5º, mas ele ainda não chegou no Brasil, não é isso, Luiz? Ele foi descoberto agora tem pouco tempo. O descobridor dele ainda está fazendo estudos, né? Mas ele está isolado lá numa região lá do continente africano, mas já se tem uma descoberta do vírus 5 já. Só que graças a Deus está bem longe daqui. Certo. Então a gente pede à população que todo caso suspeito seja informado ao PSF ou direto à vigilância epidemiológica, para que seja feita essa notificação para a gente gerar ação de combate contra o vetor. Ok, Adael, essas salas de hidratação, elas também estão em ativa até para poder desafogar um pouco do pronto-socorro da Santa Casa. Isso mesmo. E o porquê? É porque a pessoa que está com dengue, ela tem que manter repouso e se hidratar, tomar bastante água, e aí, tomando o soro, ela vai se reidratar. Isso, a dengue é uma doença febril aguda, ela não tem tratamento específico. O tratamento para ela é de acordo com os sinais e sintomas, né? Então, o ideal é repouso e reposição de líquidos. Então, o que a gente precisa de fazer, todos nós aqui de Piauí, para tentar acabar, ajudar a equipe de epidemiologia, é tentar aí limpar a sua casa, seu quintal, jogar água sanitária no ralinho, não é mesmo, Luiz Henrique? Questões, aquilo que eu falo, jogar água sanitária no ralinho toda semana, uma colher de água sanitária, a água do bebedouro dos animais também, trocar toda semana e lavar, né? Para quebrar o ovo do mosquito. Se quebra o ovo, ele morre, né? A bandejinha atrás da geladeira, que tem geladeiras que tem, pode também estar colocando água sanitária também, uma colher. E evitar de deixar o lixo jogado no quintal, na horta mesmo, né? Aquilo que a gente fala, né? Às vezes a negligência do morador que às vezes agrava a situação. Sim, em Passos, como a gente estava falando há pouco, até na semana de número 17, tinha 441 casos. Exatamente. Né? E também em Divinópolis, a gente estava olhando, foram em Divinópolis e Campo Belo 3 óbitos, né? E como a gente disse, realmente, nós temos que correr atrás e limpar aí nossos quintais, nossas casas, para tentar, porque não tem outra forma de fazer. Não tem outra forma, né? A dengue, a doença que é um dado da Organização Mundial da Saúde, né? Que hoje, né, metade da população mundial está sob risco de dengue, né? Isso é um dado da Organização Mundial de Saúde. E o Brasil, infelizmente, é um país tropical, né? Que tem o clima, né, adequado para o mosquito, né? Calor, que é tempo de chuva, né? E o clima. Pois não? Roseli, frisando mais uma vez, essas 2 salas de hidratação são em 2 PSFs, Maria Rezende e Firmino, iniciaram os trabalhos dia 12 e elas se encerram vão até o dia 23/5. Ok, então nós temos que ajudar aí o pessoal da vigilância epidemiológica, que eles têm aí o objetivo de detectar os casos, né, precocemente, controlar, né, o vetor, e vamos aí então todos ajudar para não acontecer novamente outros casos em Piauí, que, como a gente disse, infelizmente, mesmo toda a equipe da vigilância epidemiológica trabalhando, os números estão aumentando, né, Adael? É verdade. É conscientização mesmo da população. É o mais importante. Com certeza. Gostaria de agradecer a presença de vocês dois aqui, Luiz Henrique e também a Adael, e vamos aí tentar ver se a próxima vez que vocês vêm aqui já vamos falar que os números estão abaixando cada vez mais. Se Deus quiser. Verdade, a gente agradece a parceria e esses passos. Obrigado, viu? Nós que agradecemos, informou o Piauí FM, um compromisso com a verdade. Daqui a pouquinho estarei de volta com outras notícias.